Olá, Eva. Hoje é boa tarde. Pois é, hoje é boa tarde, é verdade. Hoje é boa tarde. Já está aqui a anoitecer um bocadinho. Sim, está escuro, está de chuva. Hoje temos um chá partilhado a três. É verdade, é verdade. Então. Porque queríamos falar sobre demências. Demências mais do que memória. E então temos aqui connosco uma convidada muito especial, que é a Susana Oliveira, que é neuropsicóloga e psicoterapeuta. Olá, Susana, boa tarde. Olá, Olímpia, olá, Eva. Bem-vinda. Agradeço este convite. Obrigada a nós. Trouxe o meu chá? Sim, claro. Eu ainda não mostrei a minha caneca hoje. Esta é repetida, já a trouxe, mas não tenho assim tantas. Susana, és a nossa primeira convidada. Bem-vinda. Obrigada. Vai ser bom, acho eu. A ideia de te convidarmos para tomar um chá foi um bocadinho falar sobre a dimensão psicológica das demências, não sei se isto faz sentido dizer assim, um psicólogo, e explicar um bocadinho uma perspectiva diferente. Nós somos terapeutas da fala, eu e a Olímpia, e trazer ideias diferentes é bom, enriquece-nos. Olímpia, já falaste do título que nós demos ao episódio de hoje? Sim, nós demos como título Demências mais do que memória. E queríamos então que a Susana nos falasse um bocadinho o que são demências, não é? O que é a demência, e nos falasse aqui um bocadinho dessa dimensão psicológica que está envolvida, e nós como terapeutas da fala gostamos de ter outras perspectivas porque nos ajudam muito a abrir a nossa visão relativamente a esses aspectos e a adaptar algumas coisas que são necessárias, por isso se nos puderes ajudar nesta etapa. Sim. Bem, então se calhar começo por explicar um bocadinho o que é uma demência. Demência engloba um conjunto de outras doenças, mas está mais ou menos, postula-se mais ou menos que é uma doença neurodegenerativa que surge usualmente nas pessoas mais velhas, ou seja, está também associada ao envelhecimento e por algum motivo ou por outro os neurónios, a unidade estrutural do sistema nervoso central, deixam de funcionar. Mas não deixam de funcionar todos ao mesmo tempo, ou seja, há áreas primordiais por onde começa essa degeneração. De qualquer forma, é uma coisa gradual, sendo que nós sabemos que se surge em idades mais precoces, ou seja, em pessoas mais novas, por volta dos 50, 60 anos, tenderá a ser mais grave. Quando surge por volta dos 80, a partir de ter uma evolução mais lenta e mais gradual. Quando eu digo que não afeta as áreas cerebrais todas ao mesmo tempo, eu gosto muito de chamar a atenção, porque quando falamos de demência, a maior parte das vezes as pessoas pensam em memória, a pessoa começa a ficar esquecida. E um dos principais sintomas da demência não é o déficit de memória. É, por exemplo, um dos primeiros sintomas é, por exemplo, a linguagem. Postula-se que às vezes 20 anos antes de uma doença de Alzheimer já há déficits de linguagem, só que são subtis e as pessoas não valorizam. Coisas como trocas semânticas ou fonológicas, dizer vegetais em vez de vegetação, que a pessoa não consegue ir bem buscar o termo. Susana, eu estou a ficar preocupada. Não sei, 20 anos antes, ponho-me aqui a pensar nas minhas trocas constantes. Não, estou a brincar a sério, não é? De facto são coisas que a gente não presta atenção, mas quem sabe, daqui a 20 anos vocês fazem um estudo sobre mim e veem que não é, fazemos um estudo de perspectiva. Mas são coisas importantes. Sim, e nós como terapeutas da fala realmente trabalhamos nas demências e para as outras pessoas tem que fazer sentido porque é que nós o estamos a fazer. E aquilo que tu fizeste faz todo sentido, mas para mim faz. Eu vou pegar um bocadinho na parte de linguagem, porque nós terapeutas da fala trabalhamos na linguagem e na comunicação. Quando falamos em diagnósticos, os diagnósticos às vezes são importantes, estes rótulos, nós falamos em perturbações cognitivo-comunicativas. Isso faz sentido para ti, como psicóloga? O que é que tu achas que isto é? Quando ouço falar de perturbações comunicativas, o que eu penso logo é raciocínio. Porque se eu quero comunicar, preciso perceber, ter isso organizado, a sequência na minha cabeça. Ter organizado aquilo que eu penso dizer a seguir e organizar e sequenciar essa informação. O que nós chamamos no dia-a-dia de fio condutor. Por vezes, e isso é inerente, é uma competência cognitiva comunicativa.
Se eu não consigo contar uma história de forma em que ela seja inteligível, de forma clara, que o meu interlocutor entenda aquilo que eu estou a querer dizer, qual é o objetivo daquilo que eu estou a dizer. Essa perda de fio condutor, não implicando nada específico de linguagem, implica tudo de comunicação. Exatamente, porque a linguagem é uma coisa muito específica, as pessoas pensam em vou trabalhar de uma forma formal, aspectos da sintaxe, e não é bem isso que a gente pensa numa perturbação cognitiva ou comunicativa, é em coisas desse género, do fio condutor, do saber manter uma conversa, do ser adequado em termos comunicativos, não por causa da perturbação primária de linguagem, mas porque há esses outros déficits cognitivos associados. Não sei, Olímpia, se tu... Exatamente, ou seja, são esses processos, são esses sistemas cognitivos, a memória, a atenção, as funções executivas, que estão aqui a interferir na capacidade de comunicar. Sim, e a parte comunicativa a mim faz-me lembrar, a gente também centra-se muito às vezes nas competências cognitivas da pessoa com demência ou naqueles comportamentos mais desafiantes que surgem como consequência, né? São muito teimosos, muito repetitivos, dizem muitas vezes a mesma coisa, ou têm comportamentos muito repetitivos, mas há outras coisas no meio ambiente que podem ajudar, que são um gatilho para este tipo de comportamentos. Não é só aquilo que se passa no cérebro daquelas pessoas, digo eu, não sei se isto faz sentido. Os estímulos, os ruídos no meio ambiente, a televisão sempre ligada, as pessoas fazerem perguntas a mais, a própria saúde da pessoa com demência, não é? Se está, por exemplo, com uma infecção urinária, às vezes pode parecer que estão pior cognitivamente. Eu já li sobre isto e achei que era interessante a gente prestar atenção a todos os outros sinais e na importância de nós como comunicadores e como interlocutores daquelas pessoas com demência. Sim, um bocadinho como a birra nas crianças, entender que se calhar é o sono. Da mesma forma, uma pessoa com demência pode estar cansada do excesso de estímulos, do excesso de ruído, do excesso de perguntas. Sim, olha, essa parte da criança leva-me agora para outra ideia, que há um mito de que as pessoas com demência são como crianças. Para mim, eu não concordo com isso, não sei o que é que vocês acham. Assim, do ponto de vista cerebral há um paralelo, porque a criança, em termos cerebrais, o que ainda não tem desenvolvido é o lobo frontal, que é uma área cerebral que nos distingue como seres humanos e que só acaba o seu desenvolvimento por volta dos 18, 20 anos. Em algumas demências, até na doença de Alzheimer, há uma degeneração frontal gradual e o que pode gerar comportamentos mais infantis, pode gerar mais teimosia, que no fundo é rigidez. A pessoa quer aquilo e não consegue flexibilizar o comportamento. E de facto há aqui um paralelo pela questão do lobo frontal, embora seja diferente porque o idoso tem uma história de vida. Exatamente. Tem ali uma reserva cognitiva. A história de vida é muito importante, as experiências daquela pessoa, tudo aquilo que já foram e que são e que faz deles um adulto, por isso há um paralelo, como tu disseste, mas não é exatamente a mesma coisa, ou seja, tratarmos um adulto com demência como uma criança não é de todo adequado e até pode despertar esses comportamentos mais desafiantes, digo eu, não sei. Claro, pela falta do respeito, pela falta de ser tratado como ser humano, sem dúvida. Sim. Sónia, nós estamos aqui a falar do impacto, não é, da pessoa com demência, mas também depois temos o impacto na família, não é? E então, como é que nós podemos integrar a família neste processo, não é, num processo terapêutico, e cuidar dela ao mesmo tempo? Acho que temos aqui um grande desafio e gostaria de ouvir a tua opinião relativamente a isso. Na minha experiência, a psicoeducação é crucial com as famílias. Explicar o que é que está a acontecer, explicar o que é uma demência, explicar que não afeta todas as áreas cerebrais ao mesmo tempo, porque por vezes há reações negativas ao diagnóstico, porque pensam, mas ele é tão inteligente, ele faz contas mais rápido que eu, tem os papéis todos organizados, ele sabe falar de política, mas depois tem outros déficits, por exemplo, a nível da tomada de decisão. É difícil, por exemplo, todos os dias saber o que vestir, ou não se lembra o que é que fez ontem, o que é que almoçou. Esta discrepância entre áreas afetadas e áreas mantidas às vezes é difícil de entender, às vezes provoca uma reação negativa ao diagnóstico, ou então ao contrário, não entendem como é que é possível haver aqui uma discrepância grande. E a educação ajuda as pessoas a apaziguarem, perceber que o cérebro é como se tivesse assim gavetinhas, embora isto não seja bem assim, mas que há gavetinhas que estão mais estragadas do que outras. Claro que depois o nosso comportamento é o resultado, é uma coisa mais global.
não está tão arrumadinho assim, mas ajuda a explicar que pode haver áreas mais afetadas e outras que ainda se manterão mantidas durante muito tempo. E ao mesmo tempo apazigua porque pensam que aquela pessoa não vai desaparecer assim tão rápido, não perde competências assim tão rápido. Não é, o diagnóstico de demência não é um diagnóstico de morte, que às vezes é quase o que uma pessoa sente. Demência acabou. Pelo contrário, ainda tem muitos anos e até temos aqui muito potencial de estimulação e de trabalho para manter aqui o máximo de competências. Pronto, e esse é outro aspecto importante, sendo uma doença neurodegenerativa, faz sentido nós estarmos com as pessoas com demência, não é? Faz por causa disso que tu disseste, sim. Mas, sim, faz todo sentido isso da aceitação e o choque inicial com o diagnóstico, mas o que é certo é que ao longo dos anos torna-se muito desgastante para quem cuida. E o cuidar do cuidador também pode ser importante, porque esse desgaste acho que temos que o compreender e perdoar. Não deve ser muito fácil, nunca tive que passar por uma situação dessas a nível familiar. Eu cuido de pessoas com demência, mas eu entro e saio. Estou com eles esporadicamente e para mim é fácil porque depois vou para a minha vida e isolo, não é? De alguma forma, o que se passou ali. Como profissional é a única forma que eu tenho de trabalhar bem. Mas um familiar já não é bem assim. Para um familiar, uma das principais dificuldades é o luto da pessoa em vida. A pessoa já não é igual, não desapareceu completamente, mas já não é igual. E depois entender as questões até comportamentais. Ele não está a fazer, ele não consegue fazer algo, não é porque não quer, não é porque está a fazer uma birra. Ele não consegue mesmo. Ele vai contra os vidros porque de facto ele não vê o vidro. Ele começa a ter um comportamento desadequado à mesa, não é porque está chateado, é porque não consegue controlar o comportamento. Isto apazigua também tem novamente a questão da psicoeducação. Por outro lado, quando o paciente com demência não percebe os déficits que tem, torna-se mais difícil para o cuidador, porque está a tentar cuidar alguém que não sabe que precisa de ser cuidado. Isto é de facto desgastante e é preciso às vezes até dar algum colo e mostrar resposta já a nível social, por exemplo, aquela pessoa poder ir 15 dias para um lar para dar descanso ao cuidador, porque é de facto muito desgastante. E às vezes os cuidadores não sabem os direitos que têm. Saiu há pouco tempo uma legislação do cuidador informal. Isso é importante, as pessoas terem essa informação, sim, sim. Uhum. Sim. E em termos de profissionais, não é? Quer neuropsicólogos, quer terapeutas da fala, outros profissionais envolvidos, o que parece ser primordial é mesmo a estimulação da interação, não é? O tentarmos manter aqui comunicação, porque na verdade poderá aqui haver uma necessidade de aprender algo também em conjunto, não é? Quer o familiar, quer a pessoa com demência. Eu não sei se vocês concordam, mas acho que estes termos de objetivos globais parecem ser assim os fundamentais para a qualidade de vida de ambas as partes, não é? Ou seja, da pessoa com demência, dos familiares ou cuidadores. Sim, e demência é mais do que memória, não é? Nós falamos muito pouco de memória até, durante este bocadinho. Sim. E assim, eu não sei, o que me surge agora e as pessoas, também foi falado das aprendizagens e tal, e as pessoas com demência podem aprender coisas novas? Isso é possível? Pergunta. Eu acho que sim. A literatura científica não é muito congruente nem consistente nos resultados, mas a minha experiência, que vale o que vale, diz-me que mostra-me o potencial de evolução e de plasticidade cerebral de cada pessoa, sobretudo assente na relação. Nós nunca não temos bons resultados só trabalharmos o cognitivo isolado da relação. Por exemplo, pôr a pessoa em frente ao computador e deixá-la ali fazer sozinha. Agora, quando há relação, esta questão da comunicação que a Olímpia falava, de estimular a comunicação, de conversar sobre temas que a pessoa gosta, a pragmática da linguagem, tudo isso associado a uma relação próxima, na minha experiência tem excelentes resultados. Às vezes não só não atrasa os déficits, como até conseguimos algum nível de melhoria. Sim, isso é muito interessante. Quando tu falas em relação, estás a falar então de dar uma componente um bocadinho mais emocional àquilo que estamos, as nossas memórias muitas vezes estão associadas às emoções, aquilo que nos despertou, não é? Então será essa... Isso é um desafio, não é? Não deve ser fácil para nós como profissionais conseguir isso, mas acho que é muito importante
temos que nos tornar mais humanos, então, menos profissionais. Exatamente. O nosso potencial humano é crucial. Se nós não usarmos nossas ferramentas humanas, perdemos a riqueza de todo o processo. Nós sabemos que as memórias que ficam são as memórias emocionais. E por isso, ignorarmos e dividirmos um bocadinho o profissional da pessoa, estamos aqui a perder um aspecto crucial para que, de facto, a nossa estimulação faça efeito. Sim, quase uma também estratégia compensatória, não é? Porque a emoção acaba por ocupar um espaço que muitas pessoas consideram como um pouco vazio, não é? Ou menos preenchido. E aqui uma área de compensação muito grande também, uma vez que é uma memória menos esquecida. Mas olha, a gente está a falar da demência como assim uma coisa um bocadinho pesada, e não é séria, mas também há episódios muito cómicos. Eu já tive situações hilariantes com pessoas com demência, e então muitas vezes o que é que nos acontece a nós havemos de nos rir ou não, porque a ideia não é gozarmos com aquela pessoa, mas por outro lado rir faz-nos sentir bem, alivia ali um bocado aquela carga mais pesada e de stress. Se nós conseguirmos pôr a pessoa a rir connosco, já tive vontade de rir em algumas situações e que se calhar a outra pessoa não estava a entender porque é que eu me estava a rir. Não sei como é que se lida com isto, não sei como é que vocês fazem, se isso já vos aconteceu, situações que podem ser embaraçosas ou não, depende um bocadinho de como é que a gente reage. Não é? Às vezes até a própria desinibição com que eles ficam, falaste das crianças, o lobo frontal, aquilo tira-lhes ali algumas inibições, portam-se como crianças, embora não sendo. Não sei, o rir às vezes pode ser uma forma de aliviarmos todo este peso. E é espontâneo. Sim, é espontâneo, exatamente. E de certa forma conseguimos, através do riso, contextualizar algo, não é? Ou seja, levá-los e orientá-los para algo, nem que seja uma brincadeira, mas conseguimos dar-lhe ali um contexto e a pessoa não se vai sentir tão desorientada, porque percebeu que há uma reação em nós que por acaso é positiva, não é? E acho que isso pode ser realmente, pode ajudar muito. Sim, olha, eu até tenho um exemplo muito engraçado. Estava a orientar umas alunas e estávamos a fazer uma terapia de grupo com pessoas com demência. E um deles, assim, a propósito de nada, começou a cantar. E o que é que ela decidiu fazer? Cantar com ele. Então, foi um momento muito giro, porque todos eles, até aqueles que nunca dizem nada, cantaram. E os que não cantavam, trauteavam a música. Depois pararam de repente. E estava assim, um deles que é o mais caladinho, ela vira-se e diz, então senhor, não sei das quantas. E ele continuou a cantar sozinho, e todos a cantar. Então, isto é terapia, não é? É completamente seguir as pistas do grupo e estão todos a comunicar e interagir. E alivia tudo ali aquilo que eles não estavam a conseguir fazer e tornou-se mais fácil. E criar aqui uma intenção comunicativa, porque é a nossa função também, não é? Criar estes momentos de intenção para comunicar, não é? E depois seguir ali um bocadinho a iniciativa do senhor, não é? Com intencionalidade. E foi muito espontâneo, falámos da espontaneidade, essa parte também é importante, foi muito espontâneo. E muitas vezes nós também não falamos muito das terapias do grupo, em quadros, nestes quadros clínicos, não é? E Eva, estavas a dar esse exemplo e eu acho maravilhoso, não é? Quando há a possibilidade de fazer terapias em grupo. Não sei, acho que tens alguma experiência nessa área? Sim, infelizmente não se faz este tipo de trabalho em muitos sítios, mas sim, tenho algum. E veio-me um bocado parar ao colinho, não é? Não o procurei e acho que tive muita sorte. Foi um desafio constante. E há quem lide muito bem com isto e que consiga perceber esta parte humana e o contributo que estamos a trazer, e há quem tenha muitas dificuldades em trabalhar nestes ambientes, que eu acho que também tem que se respeitar. Não é para qualquer pessoa, digo eu. Claro que sim. Eu acho que de facto só trabalha com idosos quem gosta. Sim. Sim, porque lá está, a infantilização começa a surgir quando as pessoas não gostam e não os compreendem, e isso nunca funciona bem, eles reagem mal. Depois já surge a impaciência, a incompreensão e acaba por não ser compatível. Sim, temos mesmo que gostar. Sim. E eles têm tanto para nos ensinar, mesmo quando já surge aqui um processo demencial, temos imenso potencial para desenvolver ainda, de comunicação, de relação. Eu acho isso genial. É muito rico. Sim, a Susana de vez em quando diz umas frases que eu adorava estar a gravá-las, e estou, ainda bem, porque eles têm tanto para nos ensinar, isso é muito bonito. E tem muito a ver até com o que nós falámos quando estávamos a falar só de conversas, não era para pessoas com demência,
de assumir que as outras pessoas têm sempre alguma coisa para nos ensinar e eles têm realmente muitas histórias para muitas coisas, experiências, sim, e fazem, se a gente lhes dá essa oportunidade, eles fazem isso. Aproveitar os pontos fortes, aquilo que eles sabem para comunicar, para trabalhar muitas competências comunicativas, por exemplo. Sim, exatamente. E muito bem. Eu acho que nós poderemos finalizar a nossa conversa. Susana, esperamos que estejas mais presente connosco neste momento. Espero que com outros temas, por exemplo, aprendizagem, dificuldades de aprendizagem, que eu sei que é uma área que faz intervenção também. E foi maravilhoso este pequeno momento que estivemos juntas a partilhar aqui o nosso chá. Mas foi. E que tenham mais momentos assim. Foi um prazer. Obrigada. Adeus às duas, até à próxima. Até à próxima. Um beijinho. Beijinho.